Eu quero pedir aos irmãos e frequentadores da Igreja Cristã Maranata, eu quero pedir desculpa para vocês, ok? Vocês talvez tenham me entendido como que eu estou agredindo a vocês. Não, eu não estou agredindo a vocês. A minha batalha é contra as hostes malignas, não contra vocês. Por quê? Para mim, vocês, frequentadores, são povo de Deus. Porque é o que diz lá o livro de Apocalipse. Sai dela, povo meu. Então, a minha batalha é contra os líderes que enxertou os ensinamentos deles, a contaminação deles no meio do povo que frequenta a Igreja Cristã Maranata. Então, os ensinamentos deles, as doutrinas deles, a contaminação deles, essa é a minha batalha. Então, eu não estou lutando contra o povo de Deus. Eu estou lutando contra os falsos profetas. Agora, aqueles que reproduzem fielmente as ideias e os conceitos dos falsos profetas, certamente esses tentarão inflamar o coração de vocês contra a minha pessoa ou contra outro que denuncie as intenções dos falsos profetas, para que vocês pensem que eu estou atacando vocês. Não, eu estou atacando aos falsos profetas, seus conceitos e seus ensinamentos. Então eu peço desculpa a vocês para que não me entendam mal. Mas no que eu estou fazendo isso é o mesmo trabalho que Jesus fez quando condenou naquela época as práticas dos falsos profetas, daqueles que surgiram, daqueles que, segundo Jesus, mataram os profetas e apedrejaram. Eles dizem, não, jamais faríamos isso. Aí Jesus diz, mas vós querem me prender. Então, os falsos profetas, eles eram antes de Jesus, no período de Jesus, e por isso que mataram Jesus e mataram os discípulos de Jesus. Porque eles denunciavam esta mentirada religiosa, que é o mesmo conceito religioso que está até aí presente nos dias de hoje, e por isso mataram. E eles carregavam sobre si a doutrina, a palavra Jesus, a palavra no coração deles, que era Jesus. Então eles traziam a palavra de Deus nos seus corações, denunciando e dizendo que iria acabar com o modelo de templo e de culto. E por isso o mataram, por isso eles mataram a Jesus, e por isso eles que mataram os discípulos e os seguidores de Jesus, e os seus herdeiros atuais, nos dias atuais, os herdeiros dos mesmos conceitos, certamente não medirão esforço nenhum para tentar prejudicar aqueles que denunciam a mentira deles. Porque o que eles querem é que ninguém enxergue isso. O que eles querem é que as pessoas continuem cegos, e se tiver de sair do meio deles, saia calado e falando baixinho. Então eles não querem de jeito nenhum serem expostos. Mas eu estou expondo, não são vocês, mas é os emissários de Satanás que tentam de qualquer jeito manter o mesmo modelo de religião desde aquela época. O mesmo modelo de mediadores. Homens que queriam tomar o lugar do Messias. Homens que queriam tomar o lugar de Jesus no coração das pessoas. E a denúncia minha é essa, então eu peço desculpa para vocês. E eu continuo tentando mostrar em textos bíblicos. Nós vamos ler Atos 17, 24 ao 25. Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. O verso 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitais de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração a todas as coisas. Entenderam? Não entenderam? Leiam de novo. Ok? Leiam esse texto, meditem, peguem a Bíblia, vão no contexto e entenderão tudo facilmente. E aí você peça ao Espírito do Eterno que abra os teus olhos, faça cair as escamas dos teus olhos, como fez na vida de Shaul, na vida de Saulo, que depois Deus transformou em Paulo, em Shaul. Então peça a Deus para abrir os teus olhos, como fez com ele, que ele defendia também os enganadores, até que um dia Jesus o apareceu e transformou a vida dele.
então você possa aprender um pouquinho, ok? Então, essa história que a Maranata cria de servir a Deus, obra de Deus é serviço, isso é mentira, isso é um engano, porque o Deus eterno e maravilhoso não precisa de ser servido por mãos humanas. Isso desde o momento em que Jesus trouxe o reino de Deus, porque antes disso, o Velho Testamento, a Velha Aliança, o reino era de Israel, mas é anunciado agora através de João Batista, através de Jesus, o reino de Deus. Até aí, então não adianta ir lá no Velho Testamento, buscar doutrinas, buscar ensinamentos do Velho Testamento, experiências do Velho Testamento, para justificar suas falsas doutrinas, porque bem sabemos que Jesus é o mediador da nova aliança, não da velha aliança. Nem Davi, nem Salomão, nem Jacó, nem Abraão, nenhum desses homens, ninguém desses homens. O Velho Testamento em si, os mediadores foram os profetas, exceto Abraão, que viveu no período de graça, no período em que Deus falava diretamente com ele. O próprio Moisés, Deus falava diretamente com ele. Mas o resto, Deus usava profetas. E as Escrituras diz que antigamente Deus falava através dos seus servos, os profetas. Mas agora Deus fala através do seu Filho Jesus. Pesquise isso nas Escrituras e você não vai precisar de jeito nenhum de um falso profeta, um falso sacerdote, mediar a voz de Deus até você. Então, é para que você acorde. Se o que eu estou dizendo para você, um ou dois escaparem dos laços do passarinheiro religioso, já é uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Agora, os que não querem seguir o engano e querem seguir a mentira, certamente farão vistas grossas, porque não querem perder o seu conformismo religioso, o seu conceito religioso, não querem se perder a sua conveniência religiosa. Tá gostoso, está no banco da igreja, sentado, sendo bajulado, sendo ali e tal. O falso profeta vem, traz uma visão, uma revelação, né? O sacerdote desce lá do púlpito, né? E vem até você e tal. Então, toda essa encenação é conveniente. Dificilmente um culto desse não promete bênçãos a você, não promete que a vida vai melhorar, calma, minha paciência. Então são charlatões, ok? Que não entendem, são cegos, que tentam cegar os outros. Não entram e não deixam os outros entrarem. Tudo que está aí é uma cópia da Mãe Católica, que criou todo esse modelo de igreja, de culto, de templo, de pregação, de padre, de pastor, de ceia. Tudo é um conceito católico. Mas só muda os nomes porque é evangélico e Maranata tenta diferenciar também os nomes para nem parecer com os evangélicos. É complicado o negócio. Amém? Então, entende aí a pregação? Nem tampouco é servido por mãos de homens. Então não adianta usar o Velho Testamento para tentar persuadir as pessoas que devem servir. E geralmente, quais os argumentos que usam? Davi. Não é isso? Davi, na Maranata, é tipo do Senhor Jesus. Tipo do servo fiel. Espera aí. Davi conheceu, experimentou o novo nascimento? Não. Davi experimentou conhecer face a face Jesus? Não. Nos dias de Davi, Jesus era o mediador da velha aliança? Não. O reino dos céus foi trazido até Davi? Não, porque foi através da mensagem de João Batista e através da mensagem de Jesus, da vida de Jesus, é que o reino do céu se faz presente na terra. Entenderam? Ah, mas de Davi, não, o problema dele, Deus já o amou, Deus já o perdoou os seus pecados, Deus dará salvação a ele, a Abraão, a Isaac, a Jacó. Isso não cabe a você nem a mim. Mas a igreja, Maranata, usa isso como pretexto. Porque a verdadeira intenção dela não é passar sabão na cara de Davi. A verdadeira intenção dela é chegar a te tornar um escravo da igreja. Quer ver quando eles vão chegar lá? É quando eles começarem a trazer sobre os servos de Davi, os valentes de Davi. E quando eles trouxerem os valentes de Davi, aí aplicará na tua cabeça, porque associou Davi a Jesus, associou os valentes de Davi aos servos da Igreja Maranata, que serve a Igreja Maranata. É por isso que ela consegue escravizar tanta gente por tanto tempo. E as pessoas ficam cegas, lutando para varrer o chão da Maranata. Enquanto a igreja está milionária, enriquecendo as custas
dessas pessoas que estão sendo lesadas. A consciência foram lesadas. Porque nas mensagens deles são tendenciosas. É uma associação que eles fazem. Isso é um jogo de sabedoria humana, não tenha dúvida. Eu até disse outro dia no vídeo, né, que é mais ou menos assim. O pai da Mônica teve 5 filhas. Uma é Lalá, outra é Lelé, outra é Lulu, e a outra Lalá, Lelé, Lili, Loló, e a outra, automaticamente a pessoa diz Lulu. Não, é Mônica. Se o pai da Mônica teve 5 filhas, falou o nome de 4, a quinta é a Mônica. Mas a pessoa rapidamente já associa a Lulu. Então Maranata tem esse jogo maligno de fazer escravos dentro da igreja. E ela usa o quê? Primeiro ela entra com aquela mensagem de Davi, tipo de Jesus, Davi o servo obediente. Esta obra é a obra de Davi, é a obra que Deus começou na vida de Davi. Então, ela vai lá no Velho Testamento, na Velha Aliança, onde não tinha Jesus como mediador na Velha Aliança, e tenta associar Davi primeiro, associa Davi a Jesus. Para depois vai de novo, dá um pulinho lá em Davi e pega os valentes de Davi. Aqueles que eram escravos de Davi, aqueles que serviam a Davi, aqueles que eram empregados de Davi. E joga isso agora na obra Maranata, que é a obra de Davi, tipo de Jesus. Associando, e aí você vai ser um valente. É por isso que tem textos deles, pregações deles, e nós vamos ver daqui a pouquinho, textos deles, falando, elogiando os valentes de Davi. Porque no fundo, é associando a você. Deu para entender? Muito bem. Daqui a pouco você vai compreender mais um pouquinho sobre isso. Vamos ler esse texto? Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo o quê? Abolido. 2 Coríntios 3,14. Você não entende que naquele período de Jesus, após a morte de Jesus e a ressurreição, ainda existia grupos tentando influenciar os cristãos, influenciar os que criam, seguidores de Jesus? Ainda tem as mesmas práticas do Velho Testamento? Ainda tem o mesmo conceito do Velho Testamento? Não reconhecendo o sacerdócio de Jesus que foi abolido por ele? Não reconhecendo a nova aliança trazida por Cristo? Não reconhecendo o novo reino de Deus trazendo por Cristo? E eles não, eles iam lá ao Velho Testamento, iam lá, buscavam no Velho Testamento conceitos religiosos, tentavam de qualquer maneira levar uma vida cristã segundo a velha aliança, segundo aos velhos conceitos. Ainda melhor dizer, pondo sobre si um véu. Então a Igreja Maranata e a maioria das igrejas põe esse véu nas pessoas, trazendo essas mensagens pregadas no Velho Testamento, que eu não sou contra o Velho Testamento. O Velho Testamento foi usado pelos discípulos, era como narrativa, trazendo lembrança acerca das promessas sobre Jesus. Lembra quando Filipe ali disse ao eunuco? Não, o texto de Isaías 53 fala de Jesus de Nazaré, aquele que foi morto e ressuscitou no 3º dia. É isso que o profeta quer dizer, aí é outra coisa. Mas trazer mensagens no Velho Testamento para induzir as pessoas a seguir as suas igrejas e os seus conceitos de igreja, as suas doutrinas, geralmente vão buscar no Velho Testamento, como eu acabei de citar aí, essa falsidade, essa tendência maligna de apresentar Davi como tipo de Jesus, para depois dizer que Davi tinha seus servos valentes. E aí tornar os cristãos, os que frequentam a Igreja Maranata, valentes de Davi. Melhor dizer, valentes de Jesus. Isso aí na Velha Aliança, isso é desconsiderar que Jesus aboliu. Esses homens não conheceram o que é graça. Davi, por mais que tenha até profetizado, que a Bíblia diz, né? Deus falava através de seus profetas, os homens profetas. Mas Davi não conheceu, como nós conhecemos, como discípulos conhecendo, o novo reino que Jesus veio trazer, segundo o livro de Lucas 16:16. Leiam isso. E vocês vão ver que o reino de Deus não chegou até Davi. O reino de Deus chegou depois de Jesus. Ele quem trouxe o reino de Deus. Até o João Batista, quando ele anunciava, vocês vão ver isso aqui em Mateus 4:17, uma coisa assim. Ou é 4:17, leia aí. Lucas 16:16 e Mateus 4:17. Então vocês vão perceber que João Batista anunciava, é chegado o reino de Deus.
Então eles não tinham o reino de Deus, ainda não havia reino de Deus. Então não adianta ir lá no Velho Testamento justificar seus conceitos de igreja para manter as igrejas em pé, para manter a rotina da igreja, de culto diário, culto toda semana, culto de manhã, para manter essa rotina. Não tem como justificar nas palavras de Jesus, aí vai justificar na velha aliança. Vai justificar na experiência daqueles que ainda não conheciam o reino de Deus, ainda não tinha chegado o reino de Deus, já que em Mateus 4,17, Lucas 16,16, está dizendo que o reino de Deus chegou no período de Jesus. Ele quem trouxe a nova aliança e o reino de Deus. Ele é o ministrador da nova aliança. Então vocês vão lá acreditar nesses homens, e lá no Velho Testamento, e lá se infiltrar na velha aliança, sem a mediação de Jesus, já que Jesus é o mediador da nova aliança. Então é muito simples, gente, perceberem que estão enganados. E Jesus tinha uma crítica nisso. Jesus não gostava disso, não. Vamos ver aqui um pouquinho sobre isso. Ver como eles, os cristãos, estavam tentando, alguns que seguiam Jesus, alguns outros espertões e falsos profetas, naquela época, já estavam tentando dissolver a verdade de Jesus. Olha, que Jesus faz uma crítica sobre eles. Querem ver? João capítulo 5, 39. Olha o que Jesus diz. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque vocês pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que é de mim, que testemunham a meu respeito. Você entendeu? Vocês fazem justamente aqueles que Jesus acabou de criticar. Vocês andam passeando no Velho Testamento, buscando argumento no Velho Testamento, buscando conceitos no Velho Testamento para enganar, ou se enganarem. Porque, na verdade, o Velho Testamento só fala de mim. Ele fala a meu respeito. Então, Jesus é a palavra de Deus. Luz para os meus pés é a tua palavra. E Jesus diz o quê? Aquele que me segue não andará em trevas. Jesus diz isso, mas terá a luz da vida. Todas as coisas passarão, mas a minha palavra não há de passar. Então Jesus é a palavra de Deus, cujo o Velho Testamento queria dizer para o povo, mas eles não, estavam lá insistindo no Velho Testamento, porque achavam que através desse conceito de leitura do Velho Testamento, se justificar os seus ensinamentos, suas doutrinas, seus conceitos no Velho Testamento, teriam vida eterna, que é o que a Maranata faz com vocês. Entenderam? Porque eles não aceitam o sacerdócio de Jesus. Não aceitam, não é que vocês não aceitam, os líderes que não aceitam. E vão lutar muito pela alma de vocês para não liberar vocês para Jesus, para não libertar vocês de Jesus. Foi dentro desse mesmo conceito que Jesus deu uma palavra, acho que lá em João, diz assim, ó, se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque Jesus sabia que o povo estava preso a esse modelo religioso. O povo estava preso, ligado, porque o povo de Israel não era tão chegado ao pecado como os dias modernos atuais, não. Eles eram muito chegados às escrituras, a toda a lei judaica. A guerra deles era essa. E de repente, Jesus quer mostrar para eles que não, olha, eu sou o Deus vivo, eu cujas vestes salpicaram de sangue, o meu nome é palavra de Deus, eu sou palavra de Deus, aquele que me segue não andará em trevas, as minhas ovelhas ouve a minha voz. Então não é você lendo o Velho Testamento, se justificando no Velho Testamento, que essas pessoas estão ouvindo a voz de Deus, não. Elas estão se enganando, vocês estão mentindo para elas. Então vocês estão usando o Velho Testamento, tipo assim, por exemplo, eu, Senhor, te tomo pela mão direita, te digo, não temas que eu sou contigo. Aí desenvolve uma mensagem dessa cima disso e mente para as pessoas, porque as pessoas se enganam e se iludem achando que não vão passar por tribulações, não vão passar por aflições, porque vocês estão dando a garantia que na hora que a aflição vier, Deus vai tomar pela mão direita. De jeito nenhum, gente. Não é assim, isso é mentira, isso é engano. Isso é adoçar os vossos ouvidos. Deus sustenta a mão de quem Ele quer, de quem ouve isso, de quem não ouve isso. Deus sustenta, Deus opera onde quer. Não é condição para Deus ouvir essas babaqueiras deles, essas mentiradas deles, essas pregações deles, esse desenvolvimento de mensagem deles. Não é condição para Deus operar na vida de ninguém. Nunca foi! E vai ser agora. Então essas igrejas usam o Velho Testamento para entretenimento, para entreter você, para distrair você, para ocupar o seu tempo dentro da igreja, para manter você dentro da igreja. Então esse é o fundamento. Não é outra coisa. Essas mensagens pregadas nas igrejas é mensagem de distração, é um show, é um teatro santo. Porque a áurea religiosa, a áurea de santidade cobre o ambiente. Que você já nasceu no século XIX, você já nasceu no século XIX, século XX, já acostumado a isso. Você nunca questionou se isso é mentira ou verdade. Isso é engano puro. Isso é distração.
Isso é evangelho da carne, que Paulo adverte lá, que começaste no Espírito, terminaste na carne. Ouviu as mensagens de Paulo sobre Jesus, ouviu as mensagens de Paulo, que eram as palavras de Jesus. Quando Paulo voltou ali aos Gálatas, já tinha outro evangelho ali, que era esse evangelho carnal, que é o uso, fora do contexto das Escrituras, para justificar os seus conceitos, doutrina e maneira de chegar ao céu. O mecanismo de chegar ao céu, mas na verdade são mecanismos deles, das igrejas deles, dos conceitos deles, porque por trás deles existe um poder superior que um dia vocês descobrirão quem é esse poder que está por trás dele. Não é o Messias, não é o Salvador, não é Jesus. É um ícone que eles criam, dão até o nome de Deus, Jesus, Espírito Santo. É um ícone para eles, que abre a porta das suas mentiradas. Mas o Jesus verdadeiro, o Deus verdadeiro, o Espírito do Criador verdadeiro, jamais se envolveu com isso. Isso é um truque diabólico antigo que esses homens usam. Porque os pais deles ensinaram isso para eles. Eles vieram de longe. É 2000 anos de história, 2000 anos de engano, 2000 anos de mentira. E Jesus dizendo, olha, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês terão a vida eterna. Pensam. Vocês pensam. Lê a Bíblia, João Ferreira de Almeida. Se você estudar com paciência e com um olhar verdadeiro, você vai compreender que é a mesma coisa. Está dizendo a mesma coisa. Mas vocês foram treinados para não compreender isso. Vocês foram treinados para entender, olha, viu que Jesus mandou? Examinar a Escritura, porque cuidar tem nelas a vida eterna. Porque os pais religiosos de vocês são mentirosos. Pai da mentira, filho do engano, e ensinam errado, as pessoas aprendem errado. Amém? Mas você só tem uma maneira de ser salvo, e o único caminho, o único mediador, o único meio, o único mecanismo é Jesus de Nazaré. Não a igreja, não a instituição, nem religião nenhuma, nem denominação nenhuma, nem pastor nenhum, nem homem nenhum. Só Jesus de Nazaré é o Salvador. Amém? Vamos dar mais uma olhadinha aqui? Hebreus 7, 11 e 12. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu o quê? A lei. Que necessidade havia logo do que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então não adianta ficar atrás de Maranata, Deus de Amor, Batista, Presbiteriana, ficar atrás de Mormon, Testemunho de Jeová, Umbanda, Quimbanda, Macumba, Espiritismo, Catolicismo. Não adianta. Não adianta, porque os filhos de Israel se perderam lá atrás. Os filhos de Israel, Deus disse assim, olha, e Deus vos entregou aos exércitos do céu, por desobedecerem a Deus. Então, ficar buscando na velha aliança, vocês vão se perder. Vocês têm que ouvir o novo sacerdote, Jesus. O novo sacerdote que não é segundo a ordem de Arão. Se vocês são perfeitos, se vocês são verdadeiros, então por que não traz a família de Arão toda para ministrar dentro da igreja de vocês? Por que então precisar de Jesus se vocês são mediadores, se vocês são sacerdotes? Vocês não são sacerdotes? Padre da igreja? Pastor da igreja? Então é sacerdócio. O modelo de vocês é o modelo do sacerdócio levítico, que a igreja católica trouxe para a graça. E Lutero copiou, e Calvino copiou, John Wesley copiou, e esses demôniozinhos vêm copiando de lá para cá, e o resultado é que vocês abraçaram isso como verdade. Mas mudando-se o sacerdote, necessariamente se faz mudança da lei. Todos os preceitos da lei mudou em Cristo Jesus. Então, analise as práticas da sua igreja, as pregações dos seus pregadores, e vocês vão descobrir isso. Como eles estão enganando vocês. Só que de agora em diante, se você prestar bem atenção no que eu estou te dizendo aqui, esses pregadores vão andar com saia curta. Porque vocês vão estar sempre atento. E a tendência é você atender o sai dela, povo meu, e não mais dar ouvido a esses homens. Certamente você não vai querer mais dar ouvido a esses homens. Certamente você vai entender que você vai servir agora o novo sacerdócio de Jesus. Que ele agora vai ser o sacerdote da tua vida. Ele agora vai te fazer compreender isso aqui, olha, que Estevão compreendeu, que Paulo compreendeu, Atos 17, 24, 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. O que é que você está fazendo aí?
no templo deles. O templo é deles. O culto é o modelo deles que criaram o modelo de culto. O sacerdócio, que é o pastor, é o modelo deles que eles criaram para vocês. Tudo é criado pelo homem. E Deus te disse que Deus não habita em templos feitos por mãos do homem. Está fazendo o que aí? Ah, eu estou indo buscar Deus. Como assim? Aí você não vem para casa? Pronto, você já foi buscar Deus. Ele te evangelizou, tu aceitou Jesus, agora vem para casa. E por que tu volta no outro dia para buscar Deus de novo? Para ouvir Deus de novo? Porque você foi treinado para não ouvir a voz de Jesus no teu dia a dia em casa, longe desses mecanismos falsos religiosos. É tão simples entender isso? Nem tão pouco é servido por mãos de homens. Você acha que eu estou servindo a Jesus? Você acha mesmo que eu sirvo a Jesus? Você acha mesmo que eu tenho aqui um ministério de servir a Jesus? Não, eu estou fazendo isso porque eu quero. Não que ele me mandou, não que ele me pediu. Eu estou fazendo isso porque eu quero servir, eu quero lutar ao lado da verdade. Eu quero dar minha vida como o discípulo deu a vida dele pela verdade. Porque a verdade, quando entra em nós, você já não tem mais apego a esta vida. Você já não tem mais como se preocupar com o porvir. Porque agora a tua vida, viver é Cristo e morrer é lucro. Então esse negócio deles já vão servir a Jesus, estão servindo a Jesus, não. Está servindo a igreja, está enriquecendo o patrimônio desses homens. Para eles banquetearem junto com senadores e deputados e outros líderes religiosos às custas e nas costas de vocês. Vocês não querem entender isso, mas vocês procurem ouvir a voz de Jesus sem o mecanismo deles, porque eles vão pegar a voz de Jesus, distorcer e jogar no teu coração como esgoto, como lixo. Então, nós vamos prestar atenção em alguns vídeos daqui a pouquinho, aí você entenderá o que eu estou querendo te dizer. E acho que você já entendeu. Você está tentando se recusar, tentando rejeitar, porque não é fácil, eu também fiz isso. Eu fiquei louco quando eu vi essas coisas. Eu fiquei louco quando eu entendi essas coisas. Eu digo, tudo foi pro lixo? Aí Deus disse, foi, tudo lixo, tudo esgoto, não serve para nada. Coisa de homem, doutrinas e preceitos humanos. Porque agora eu quero que tu aceite o sacerdócio do meu filho Jesus, que não aceita morar em esses templos de alvenaria. Agora ele quer construir no teu coração um templo para mim. Eu agora vou habitar no teu coração, porque o meu filho construiu na ressurreição dele, construiu esse templo dentro de você. E outra coisa, Paulo, eu não sou servido por mãos humanas. Então se você quiser me amar, me seguir, segue-me tu. Mas não põe isso, não põe responsabilidade em mim, porque depois amanhã não reclame, tá bom? Ah, Deus! Não tem reclamação não. E seguirei, por ti darei a minha vida. Eu estou amando a cada dia mais o Senhor. Estou querendo mais o Senhor. Eu estou fazendo isso aqui tudo porque eu estou gostando, estou feliz. Porque a verdade deixa a gente feliz. A verdade é um encanto. Eu sempre perguntei para Jesus, como é que os discípulos morreram? É por esse frenesi religioso aqui? Nunca me respondeu. 20 anos que eu fiquei sem resposta. E 2 anos para cá, ele me respondeu. É que quando a verdade dele entra em nós, você dá até a tua vida para amar ela. Porque a verdade te faz feliz. A verdade, ela é leve. A verdade tira o fardo religioso, o fardo do engano, o fardo da mentira. A verdade te transporta a seguir a Jesus dia após dia. Amém? Vamos prosseguindo. Vamos tentando entender quem são esses homens